Olá, sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica do podcast do projeto Orar Sem Cessar. Eu sou Michele Monaretti e se for sua primeira vez aqui no projeto Orar Sem Cessar, eu quero te convidar a conhecer as orações da palavra, a escola bíblica e principalmente agora a leitura do livro As Sete Igrejas do Apocalipse que o projeto Orar Sem Cessar lançou. O livro As Sete Igrejas do Apocalipse é um estudo sobre o comportamento humano. Eu fiz gráficos comparando o comportamento humano, as sete igrejas do Apocalipse, com sete comportamentos distintos. Ainda relacionei as sete bem-aventuranças que o Senhor Jesus falou no Sermão do Monte e relacionei também com as sete cartas que Paulo escreveu a outras sete igrejas. Em cada igreja, eu fiz essa relação separadamente. Você vai encontrar em cada igreja o estudo detalhado sobre seus pontos positivos, os seus pontos negativos, qual é a advertência que o Senhor dá a cada igreja, qual é o prêmio que o Senhor Jesus promete a cada igreja, aquela que cumprir com êxito a sua tarefa. Como eu já tenho dito, o link para você adquirir o e-book já está disponível no site do Projeto Orar Sem Cessar. E para quem acompanha o Projeto Orar Sem Cessar em outro país, também já é possível adquirir o livro físico no site da Amazon. Logo, logo eu vou estar disponibilizando o livro físico aqui no site do Projeto Orar Sem Cessar também. E acompanhe toda segunda-feira. Essa semana, na segunda, eu já comecei o capítulo 4. Eu vou deixar até o capítulo 4, assim, que eu ainda não defini, do livro. E o restante é para você ficar com vontade de ler. Então, até o capítulo 4 ou 5 eu vou deixar disponível no site do projeto. Dá uma corrida lá, leia as partes dos capítulos anteriores que eu já li, já disponibilizei, para você entender do que se trata o livro do Projeto Orar Sem Cessar. Bem, voltando agora para a nossa aula, nós estamos estudando o livro de Atos. Na última semana, nós abordamos as primeiras conversões e as primeiras prisões, né? As perseguições, na verdade. Hoje, nós vamos começar a falar sobre a cura do coxo e o segundo sermão de Pedro, logo depois dessa cura. Está escrito no livro de Atos, já no capítulo 3, do versículo 1 ao 10, subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem como coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentando à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. No capítulo 3 do livro de Atos, Lucas dá um exemplo, né, desses prodígios e sinais operados através dos apóstolos, começando ali por essa cura, né, do coxo. Nesse caso, através de Pedro e João, essa cura miraculosa, milagrosa do coxo, que pedia esmolas ali à entrada do templo em Jerusalém, né?
mesmo após receberem essas novas instruções sobre o propósito divino, os apóstolos e os novos convertidos de Jerusalém continuaram a cumprir esses costumes dos judeus, que era frequentar o templo regularmente, né, na hora em que os judeus estavam ali também para adoração. Em uma tarde em que Pedro e João foram ali ao templo, a hora do sacrifício, cerca de mais ou menos 3 horas da tarde, conforme o nosso horário, ao passarem ali pela porta chamada Formosa, conforme está escrito no livro, que levava do pátio dos gentios para o pátio das mulheres, a atenção deles foi atraída por esse coxo de nascença que estava ali sentado, né, que os chamou. Estava ali prostrado, pedindo esmola a todos que passavam, e ele não perdeu a oportunidade. Quando ele viu Pedro e João passando, também pediu. O coxo chamou a atenção ali deles, né? E Pedro logo ordenou-lhe que se levantasse e andasse, invocando ali a autoridade do Senhor Jesus, o Messias, né? Após ser curado, o ex-coxo, então se ergueu-se, né, sobre os seus pés, começou a adorar a Deus, saltando e chamando a atenção de todos os que estavam ali presentes, igualzinho o Senhor Jesus fez. Eu não sei quem viu ou quem acompanhou aquela série do The Chosen, eu achei bem detalhado, assim, mostra com bastante parece veracidade, como realmente deve ter acontecido naquela época, né? O alvoroço das pessoas ao verem aqueles que aquela pessoa era conhecida ali de todos que passavam no templo, né? Que iam ali, entravam no templo para adorar. Não era claro, ficavam alvoroçadas sem entender o que estava acontecendo, porque até então era uma pessoa, um pedinte, uma pessoa que estava à margem da sociedade, que não trabalhava, porque naquela época não é como nos dias de hoje, né, que nós temos aí as partes, né, as empresas são obrigadas a ter parcelas para PCD, pessoas com deficiência. Naquela época não era assim que acontecia. Então, quem tinha algum tipo de deficiência vivia ali, né, pedindo esmola para poder sobreviver. A palavra fala que ele era colocado ali para pedir esmola, né? Então, como foi na época de Jesus, assim aconteceu com o coxo. Foi uma grande emoção ver aquele, né, que era conhecido por todos, que frequentava aquele lugar, andar desembaraçadamente. E como foi das outras vezes, claro, né, como na época do Senhor Jesus, conforme pode-se ver ali, né, representado nessa série do The Chosen, aglomerava-se, né, uma multidão ao redor. E, claro, aglomerou-se ali uma multidão ao redor de Pedro. E, claro, Pedro aproveitou ali o ensejo para anunciar o Senhor Jesus como Messias, que foi rejeitado e crucificado pelos próprios judeus. Porém, agora levantado dentre os mortos, oferecendo remissão de pecados e dando, né, o cumprimento das promessas proféticas feitas a Israel. E não só isso, mostrando ali o poder que tinha ficado sobre aqueles que creem na palavra do Senhor, a fazer, como o próprio Senhor Jesus dizia, né, que depois depois da ida dele, né, que aqueles que criam no Senhor, a igreja do Senhor, fariam os mesmos sinais que ele fazia. Então, enquanto Pedro ali fazia o seu discurso, né, o ex-coxo estava ali, caminhando, andando, dando testemunho da verdade que Pedro estava pregando, né? E muito provavelmente fazendo ali menção da passagem do profeta Isaías, porque como eles estavam no meio de judeus, no templo dos judeus, citava muito provavelmente os profetas, onde foi feita essa profecia do que aconteceria na época, né, do Senhor Jesus. Em Isaías, no capítulo 35, 6 diz: os coxos saltarão como servos. Então, muito provavelmente ali Pedro e João lembrando as profecias, né, aos judeus, do que o que estava acontecendo nada mais era do que aquilo que já tinha sido dito através dos profetas. E aí ele fala: levanta-te e anda ali com o coxo.
O pedido do coxo foi simples, apenas uma esmola, e os apóstolos, conforme já instruído pelo Senhor Jesus, né, quando o Senhor falou com eles para saírem a pregar nas outras regiões, que eles não deveriam levar nem bolsa, alforjes, sandálias, ou seja, eles deveriam confiar na graça de Deus. E, portanto, Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Pedro tinha algo muito mais valioso para oferecer, né? Com a autoridade que o Senhor Jesus deu a ele, que ele recebeu ali depois do Pentecoste, né? E o coxo não precisava realmente nem ouro nem de prata, mas de cura, de salvação. E Pedro ali intimou aquele homem a se levantar e andar. E assim o coxo andou e os fiéis glorificaram a Deus pelo que aconteceu. Enquanto ali, claro, os demais judeus pasmavam diante do ocorrido. Com esse milagre se inicia uma nova fase na história da igreja, né? Esse poder vindo através de mãos, né, daqueles que creem. É triste quando a gente percebe nos nossos dias como isso caiu em, não vou dizer defasagem, mas no comum, né? Caiu no comum. Tantas pessoas hoje fingindo que curam, pessoas indo para a internet falando que está fazendo perna crescer só para ganhar likes. É triste isso, né? A igreja perdeu esse poder que foi direcionado àqueles que creem, que foi direcionado aos seguidores do Senhor Jesus. Então ali, Pedro, no seu segundo sermão, não se sabe ao certo, o primeiro sermão dele ele fez na descida do Pentecoste, ali para os que estavam reunidos no cenáculo, né? Não se sabe ao certo quanto tempo já havia passado desde o Pentecostes, né? Quando aquelas pessoas, no início 120 pessoas, né, ouviram aquele som, um som forte, veemente de um vento impetuoso, surgindo ali, chamando a atenção daqueles que estavam no cenáculo. Toda aquela multidão que estava ali no cenáculo, a palavra fala que no início eram 120, no final do dia quase 3.000 pessoas aceitaram o Senhor. Muito provavelmente quase toda aquela multidão já deveria ter retornado ali para os seus países, né? O povo já estava mais calmo, os apóstolos ocupados em continuar com seus ministérios. E agora dava-se-lhe o notável milagre da cura do coxo que jazia à porta do templo em Jerusalém. Então Pedro, mais uma vez, teve a oportunidade ali, né, reunindo aquela multidão devido a essa cura do coxo, aproveitou para falar essa multidão, começando a explicar sobre o poder que propiciou, né, a cura daquele coxo, da onde vinha esse poder, esse milagre, declarando que era o poder do Deus de Israel, glorificando a seu Filho Jesus Cristo, a quem os judeus haviam rejeitado, julgado e condenado à crucificação. Esse Jesus, agora no meio deles, né, que é poder e vinda no nosso meio, eu creio que ainda no nosso meio, ainda que muitos tenham usado para falsidades, ainda que muitos tenham usado o nome dele em vão, ainda que muito daquilo que se vê na internet não é verdade, ainda que o nome dele tem sido profanado grandemente, fortemente, constantemente profanado no meio das igrejas, principalmente as igrejas evangélicas. São tantos escândalos, mas ainda creio que esse poder ainda está no meio de nós, ainda está no meio daqueles que são os remanescentes fiéis do Senhor, em nome de Jesus. Bem, o objetivo de Pedro neste sermão era mais uma vez convencê-los, né, e não os condenar. Apesar de Pedro dizer que os líderes traíram e negaram a Jesus, o que não deixa de ser verdade, né, não tirando deles a culpa ou os inocentando pelo ato, mas Pedro fazia uma advertência, né, que os convidava ao
arrependimento, uma reflexão e se voltarem para o Senhor Jesus. O arrependimento, como todo mundo sabe, envolve mudança de espírito e contrição de coração. E mais do que, além dessa mudança de espírito, né, eu creio que uma mente renovada, estar aberto para o novo, né? Porque, que nem os judeus, eu percebo hoje, existem pessoas que têm aquela mania de querer andar sempre ali naquele caminho, sem querer observar as nuances, as mudanças. E foi o que aconteceu ali com os judeus naquela época. Estava tudo muito na cara, estava tudo ali se cumprindo, as palavras dos profetas se cumprindo, mas ainda assim eles estavam com uma ideia fixa que deveria acontecer daquela forma com a qual eles esperavam, e não com a forma do que como estava acontecendo, né? Quando a gente tem uma ideia, a gente meio fixa a respeito de alguma coisa relacionada ao reino do Senhor, é como se a gente estivesse engessando a Deus, dizendo a Ele que isso precisa acontecer dessa forma. E não é assim. Quantas vezes a gente recebe uma palavra, né, que você vai ser isso ou vai ser aquilo outro, e a gente coloca na cabeça, a gente formula na nossa mente uma ideia de como aquilo vai acontecer. E, na verdade, na maioria, se não em todas as vezes, acontece de forma totalmente divergente, diferente daquilo que a gente tinha esperado e imaginado, né? Então, esse arrependimento envolve essa mudança de espírito, essa contrição de coração, mas envolve também uma mudança de mentalidade, né? Voltar refere-se a essa conversão, essa mudança de rumo. E essa mudança começa na mente, né? Que está intimamente relacionada ali com a mudança desse rumo de vida. E os resultados dessa mudança de vida seriam, então, para nós, o perdão de pecados e esse estabelecimento do reino de Deus no nosso coração, aceitar aquilo que vem do Senhor, não da forma como queremos, como imaginamos, como projetamos, mas da forma que o Senhor faz. Que, como diz a palavra, né, que os caminhos deles não são os nossos caminhos, nem os pensamentos deles os nossos pensamentos. Assim, ele fala que os caminhos deles são maiores que os nossos caminhos, e os pensamentos deles muito mais elevados que os nossos pensamentos. Então, direcionar um estudo, direcionar uma profecia, direcionar uma palavra apenas de uma forma, num caminho, é engessar o Senhor. Por isso eu estou te convidando a ler o livro As Sete Igrejas do Apocalipse. É um estudo totalmente diferente daquilo que eu tenho certeza que você já ouviu dizer das sete igrejas. O livro também foi para mim uma surpresa quando eu comecei a escrevê-lo, porque também me mostrou um caminho bem diferente daquele que eu estava acostumada a ouvir, né? Até ler, até o entendimento da própria palavra. Então, eu te convido a ter essa reflexão, esse abrir o seu coração para o novo, por uma visão inovadora, né? Então, concluindo aqui a aula de hoje, na parte final do sermão, Pedro trata de assuntos relacionados aos israelitas de uma forma ainda concernente ao estabelecimento do reino de Deus de uma forma global. O que para eles, até então, ou até hoje, ainda não é uma forma aceita, né? Porque para eles são o único povo escolhido do Senhor. Então, Pedro fala ali no capítulo 21, no versículo 21 do capítulo 3, né? Está escrito assim: ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Então ele fala assim, receba aos tempos
da restauração de todas as coisas, incluindo ali aqueles a quem os gentios não consideravam dignos da presença do Senhor, da salvação do Senhor, né, dessa intimidade com o Senhor. E é por isso que eles não aceitaram o Senhor Jesus, por engessar a Deus, por ter uma interpretação equivocada, errada, e não querer se abrir ali para o novo, e não querer mudar a mentalidade e pensar de novo, e andar por um caminho, se abrir para um caminho que não era aquele que eles tinham imaginado, planejado, vislumbrado. Porque muitas das vezes, quando a gente quer alguma coisa, a gente vislumbra aquilo, a gente constrói, a gente projeta na nossa mente, né, como vai ser para tudo. Quando a gente quer casar, você imagina, projeta, idealiza a pessoa, o lugar que você vai morar, o que você vai fazer, para onde vai viajar, como é que vai ser seu casamento. Assim é com o seu trabalho, assim é com uma aquisição de uma casa, de um carro, assim é na nossa vida pessoal, enfim. E muitas das vezes a nossa frustração está ligada àquela projeção equivocada que nós fizemos de uma coisa que no nosso próprio coração. E quando aquilo não acontece da forma com qual a gente tinha imaginado, projetado, sonhado, vislumbrado, aí vem a frustração. E é por isso que muitas das vezes nós estamos tristes por idealizar demais e não confiar no Senhor da maneira dele e deixar de ser, ficar fazendo ali imaginando uma coisa fictícia, né? Enfim, e por isso que Pedro, mais uma vez ali, tentou chamar as pessoas à realidade, tentou chamar as pessoas ali à interpretação correta da palavra. E é por isso que o estudo da palavra, eu tenho falado isso toda semana, na escola bíblica, na leitura do livro, nas orações da palavra, quão importante é a interpretação da palavra, quão importante é conhecer aquilo que nós estamos lendo. A gente vê, foi discussão essa semana no pequeno grupo, né, na célula que eu participo na minha igreja, de quão as pessoas, muitas das pessoas ainda não têm entendimento das passagens bíblicas. Quantas dúvidas aparecem nesses pequenos grupos, né? Quanta discussão, porque ainda não se tem entendimento daquilo que está escrito. Quanta dúvida, quanto questionamento, e por isso, quantas vezes trocamos os pés pelas mãos, por não saber identificar os ensinamentos do Senhor para as nossas vidas, né? Principalmente nas tomadas de decisões. Por hoje é só. Eu quero te agradecer, você que tem acompanhado a Escola Bíblica, o Projeto Orar e Se Cessar, quero te agradecer por estar aqui comigo. Se você está achando, está gostando, está achando que está aprendendo, envie o estudo para aquele que você acha que também precisa conhecer a palavra do Senhor. Quero te agradecer por estar aqui comigo hoje e te espero na próxima semana para a próxima aula do podcast do projeto da Escola Bíblica, do podcast do projeto Orar Sem Cessar. Até mais!